Continuamos o programa de hoje. Nossa entrevista é com o presidente da Associação dos Municípios do Oeste Potiguar, o prefeito de Patu, Rivelino Câmara. Estamos conversando sobre a situação da saúde, essa crise sanitária que nós estamos vivendo e todos os reflexos aqui no Oeste Potiguar. Para você participar, já sabe que temos aí nossas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram e WhatsApp. Então, manda sua mensagem, pode mandar sua pergunta para o prefeito que está conversando aqui com a gente e também fazer qualquer outro comentário que envolva política, incremente aqui, ajude a gente a fazer o programa de hoje. Agora sim, né, Vanuv, tem a entrevista com o prefeito Alisson Bezerra. Pois é, o prefeito aqui de Mossoró participou hoje à tarde de reunião com o setor produtivo e de turismo. Ele falou com a nossa reportagem sobre a rigidez do decreto estadual para o setor comercial. Nós temos que salvar vidas e temos que preservar empregos. Nós não podemos fugir dessa realidade. Até porque as pessoas que, porventura, perdendo seu emprego, podem também adoecer por falta de não ter alimento e doenças da mente. Nós tivemos um aumento significativo nesse último ano de pandemia. Então, nós buscamos essas instituições. Estou em contato direto com a CDL, com o Sindivarejos, com representantes aqui do comércio da cidade de Mossoró, tentando ver meios, tentando ver alternativas e tenho levado isso para o governo do Estado. O decreto do governo do Estado, ele é mais restritivo. E o que é que eu tenho tentado mostrar para o governo do Estado? Que é possível a gente fazer essa conciliação, né? Essa semana mesmo, eu estive em contato, né, ontem com o prefeito de Natal e com a governadora e mostrei que é possível a gente fazer essa conciliação, que é uma conciliação de interesses, que esses interesses eles são comuns a todo o norte rio-grandense. Todos nós queremos ficar com vida, ficar com saúde e todos nós queremos continuar com o nosso emprego. Isso, nós não podemos estar fugindo dessa realidade, né? Então, nós estamos trabalhando, tentando fazer essa conciliação de interesses. Pois é, Vonúvio, aí dá para a gente entender o quê? O prefeito, ele defende uma flexibilização. Pelo menos foi o que eu interpretei. Ele não tem sido, ultimamente, muito claro, muito direto em relação a posicionamento sobre a rigidez. Mas ele não tem levantado bandeira do setor comercial, por exemplo, como Álvaro Dias, lá em Natal. Mas ficou claro aí pela conversa dele que ele defende uma maior flexibilização e está seguindo as medidas mais rígidas do decreto pela questão jurídica mesmo, de ter que obedecer o decreto que seja mais rígido, mas que quer uma conciliação para afrouxar realmente essas regras. Foi isso que eu consegui interpretar em relação a essa fala do prefeito Alisson Bezerra. Pois é, Carol, a gente entrevistou hoje à tarde, no Meio-Dia Mossoró, o vereador Paulo Igo, que é presidente da Comissão de Saúde da Câmara de Mossoró. E a posição do vereador me parece que é semelhante à do prefeito. A busca pela flexibilização das atividades do comércio frente à medida do governo do Estado e uma busca pelo diálogo, que a gente quer entender ainda como é que deve funcionar esse diálogo entre os setores, Comitê Científico de Combate à Pandemia, Governo do Estado, e me parece que está tudo no bolo só e a gente não compreende tudo. Mas existe um fato, né, que veio agora à tarde, após uma reunião do governo do Estado, onde o governo anunciou que vai implementar um conjunto de medidas nas áreas de crédito, fiscais e tributárias para amenizar os reflexos das medidas restritivas no âmbito do controle da pandemia. Isso, notadamente, direcionado aos setores de bares e restaurantes. A decisão veio hoje apresentada aos representantes ligados ao setor produtivo do turismo e atendendo o pleito da categoria. As principais ações são na área fiscal. Entre elas, prorroga por 90 dias o prazo de vencimento do ICMS para as empresas do setor e ampliação da validade das certidões negativas por 4 meses. Medidas que serão instituídas de imediato por meio de decretos. E aí, o governo do Estado, tendo esta medida, qual medida semelhante, né, no âmbito fiscal o município de Mossoró pode adotar também, né? É preciso que a gente busque também esse tipo de questionamento junto ao Executivo Municipal, porque
criticar um vírus que só cresce e as medidas são também questionáveis, algumas delas, a gente fica parado aí no meio sem entender o que é preciso fazer. Se a gente está dizendo isso, que a gente está aqui de um lado dando a notícia, imagine só o comerciante, imagine só a dona de casa. Então, eu acho que é preciso haver um entendimento entre os poderes, os governos, para que a gente possa, de fato, combater e atender a algumas questões econômicas que são importantes, sim, nesse momento, além das de saúde. Pois é, Vanúvio, se as pessoas seguissem as medidas de restrição e os empresários seguissem os protocolos, não precisaríamos estar agora com essa rigidez maior neste momento, porque as pessoas não teriam, esse número não teria crescido dessa forma como a gente vem vendo, mas as pessoas não seguem. A gente tem que entender, gente. Vamos, por favor, parar de fingir que todas as empresas seguem, porque não são todas. Algumas sim, a maioria não. A gente, inclusive estabelecimentos que fecham às 20 horas, a gente passa ali em frente e vê aglomeração, a gente vê desrespeito ao uso de máscara, a gente vê um monte de protocolo que não é seguido. Então, são muitas questões, trabalhar uma flexibilização para não haver aí uma crise econômica maior ainda do que já estamos vivendo. Mas também tem que se cumprir os protocolos. E aí é que está a questão, toda essa discussão. Voltando ao nosso bate-papo sobre esse assunto com o prefeito Rivelino Câmara, que está conectado com a gente. Prefeito, em relação a essa falta de seguir os protocolos, a gente vê muito isso em vários estabelecimentos, mas eu vou dar um exemplo aqui de bares. Mesmo nesse período da rigidez e fechamento às 8 horas, a gente vê muitos bares que não seguem distanciamento entre mesas, limite de número de pessoas por mesas, uso de máscaras e todos esses protocolos que existem desde o primeiro decreto ali em março do ano passado. E as cidades de interior podem não ter praia, podem não ter muita movimentação em supermercado, mas bares nós sabemos que tem e muito. O senhor não defende que haja essa rigidez maior e, inclusive, fiscalização para que os empresários sigam e cumpram os protocolos? Sim, defendo que nós temos um decreto e que aí sim a rigidez, a fiscalização nesses ambientes, elas sejam mais eficazes. Porque não adianta a gente apenas baixar esse decreto e aí, por exemplo, esse decreto que está em vigor, eu vejo a fiscalização mesmo aqui no interior muito mais na questão do toque de recolher. No horário que está permitido, essa fiscalização afrouxa. Olha, Patu foi o primeiro município do Rio Grande do Norte, o ano passado, a baixar decreto obrigando o uso de máscara. E na época a gente foi muito criticado, inclusive a oposição nossa bateu muito forte, e a gente estipulou uma multa, né, para quem... e hoje a gente, graças a Deus, tem um grande número de pessoas usando máscaras. Agora, eu defendo que haja um pouco de flexibilização em relação ao comércio, mas seguindo todos os protocolos e rigidez na fiscalização. É isso que a gente precisa fazer, porque a gente não pode punir aqueles que, fechando aqueles que estão cumprindo, aí a gente tem que punir os que estão desobedecendo os protocolos, os decretos, fazendo uma fiscalização rígida, multando, fechando as portas. Aí sim, a gente defende e eu espero que esse novo decreto que está para ser elaborado em conjunto, governo do estado, municípios, ele possa trazer essas medidas, trazer esse novo formato e aí sim, todos unidos, a gente possa ir para a rua, aplicar esse decreto, as pessoas cumprirem e a gente diminuir as aglomerações e, consequentemente, diminuir o número de casos. A gente precisa também entender, e aí nós temos uma discussão, porque, Carol e Vanúvio, infelizmente, nós no Brasil, no Rio Grande do Norte, e a gente leva muito pela questão política, e aí nós temos o lado das pessoas que defendem a profilaxia, outros que não defendem, e já há cientistas que comprovam que a profilaxia tem ajudado, não ajudado a você não ser contaminado, mas ajudado a você, quando é contaminado,
você é contaminado o vírus lhe ataca de uma forma mais fraca, digamos assim, no linguajar popular. Você não tem uma gravidade, uma gravidade no seu caso. Isso aí tem acontecido, isso aí já tem sido comprovado. Mas é preciso a gente discutir, a gente tem essa dificuldade, porque uma ala política defende, outra não aceita, e a gente não tem o meio termo, e fica um lado e outro combatendo, e a doença crescendo e as pessoas morrendo, que é o pior. Prefeito, existe hoje, né, a gente, claro, fala muito da questão da pandemia, mas existe uma necessidade dos municípios do interior potiguar por leitos de UTI clínicos. E foi justamente o que motivou também essa entrevista, porque existe a possibilidade do fechamento de leitos de UTI aqui em Mossoró, que atendem a região, né, por parte do governo do estado. Essa semana houve uma audiência com a Justiça Federal. Explica para a gente o que pode acontecer neste ano através desse pedido do governo de fechar esses leitos de UTI num hospital particular aqui de Mossoró. Olha, esse é um problema extremamente grave que nos preocupa a todos os gestores aqui do Alto, do Médio, Oeste e do Vale do Açu, porque são os municípios que são atendidos através desses leitos clínicos. Em 2012, a Justiça Federal, através de uma ação pública, determinou que o Estado do Rio Grande do Norte contratasse leitos clínicos em Mossoró, no Hospital Wilson Rosário, e em Natal, no Hospital Rio Grande e no Hospital Memorial. E estipulou, e foi aberta uma ação que começou a correr, e aqui no caso de Mossoró, determinou que o Estado chegasse no mínimo a 40 leitos clínicos para atender a população oriunda de 3 regionais de saúde, da 6ª regional, que é Pau dos Ferros, da 2ª regional Mossoró e da 8ª regional, que é a Sul. Isso aí vem acontecendo desde 2012, como eu disse. Quando agora, recentemente, o governo do estado atravessou uma petição na ação, pedindo para que a justiça desobrigasse o governo dos 10 leitos que ele contratou no Hospital Wilson Rosário, alegando que tinha aberto 20 leitos no Tarcísio Maia. E aí a gente tomou conhecimento e, como presidente da Associação dos Municípios do Oeste, nós nos reunimos com a diretoria da associação e todo mundo, lógico, foi contra essa posição. Entramos em contato com o governo, conversamos com várias áreas do governo, inclusive com a secretária adjunta de saúde, Maura, que é a pessoa que está coordenando isso aí. A gente colocando que não aceitava, que isso não podia acontecer, principalmente num momento desse. Apesar de ser leito clínico, que nós estamos com o Covid aí avançando e precisando de leitos de Covid, mas nós entendemos que as pessoas continuam adoecendo, continuam tendo infarto, continuam tendo AVC, tendo problema de trauma, enfim, várias doenças, várias patologias que continuam acontecendo. E com um detalhe importante que a gente chama a atenção, Vanuva e Carol. Esses leitos, aí em Mossoró, só existem 2 hospitais com leitos de UTI que atendem também a hemodiálise, que é o Wilson e o Tarcísio. Então, as pessoas que estão na UTI que precisam de hemodiálise têm que ir para um desses 2 hospitais. E a gente desativa 10 leitos clínicos. Isso aí é uma coisa inaceitável. Então, teve uma audiência terça-feira, e o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual, o Conselho Regional de Medicina também envolvido e defendendo o não fechamento. O que a gente fica triste é que o governo ele tenta passar para a opinião pública uma realidade que não existe. Por exemplo, o governo diz, olha, mas a gente vai ter que fechar porque os leitos, a gente abriu, era 10 leitos, a gente abriu 20. Mas a ação diz que é para ser 40. Então, no lugar da gente abrir e ir para os 40, não, nós vamos diminuir. Nós temos 30 hoje e vamos diminuir para 20. Uma coisa inconcebível. Outra coisa, o governo diz que está gastando 15 milhões e 300 mil reais por ano na contratação desses leitos, e esses leitos eles não são pagos pelo SUS. Eles são pagos com recursos do governo. Quando isso não é verdade. O governo tem um contrato com o Wilson Rosário de 15 milhões e 300 mil ano, mas um detalhe importante, esses leitos só são pagos quando eles são utilizados. E para você ter uma ideia, em 2017, o governo... No próximo bloco, a gente continua nesse tema. Daqui a pouquinho a gente volta.